vai você? Espero que esse vídeo te encontre num bom momento, ou no momento necessário, né? Que seja útil para você de qualquer forma. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed e hoje a gente vai falar sobre autocuidados. Queria pedir desculpa pelo atraso, né, no ao vivo. O ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes acontece. São Paulo, uma terra que às vezes chove e as coisas mudam o tempo inteiro. Então peço desculpas por esse atraso, mas vamos lá. Você que está sintonizado, vamos nos unir antes de começar e fazer uma vibração mental, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo que a luz, que a iluminação nos acompanhe durante esse encontro. E nessa reflexão que a gente vai fazer agora, que tenhamos um bom encontro, um encontro que nos traga paz, tranquilidade e reflexão. Então, o nosso tema de hoje, autocuidados. Nossos amigos do plano espiritual nos acompanhando nesse momento, vão nos inspirando também a pensar no assunto. O que significa para você o autocuidado? Pensando um pouquinho. Provavelmente virá à mente que o autocuidado tem a ver com se alimentar da melhor forma possível, praticar atividade física talvez, ler livros para manter a mente bem ativa, que mais? Quem quiser escrever aí no chat, fica à vontade. Entrou na sua lista por acaso? Confrontar pensamentos negativos? Ou seja, veio um pensamento negativo e está tudo bem, isso é natural, mas você rebater esse pensamento negativo e falar: não, Deus está do meu lado, isso não vai acontecer e vai acontecer o que for melhor para mim. Entrou na sua lista provavelmente ir ao médico regularmente ou com a frequência que for possível para você, mas assim, não deixar de ir. A gente está no mês de outubro, né? O mês de outubro ele foi um mês escolhido para lembrar da importância da prevenção, dos exames, de tudo que envolve ali o autocuidado em relação ao câncer de mama e tudo que isso envolve, né? Mas de qualquer forma, a ideia é pensarmos, né? Como tivemos o Setembro Amarelo, que tinha conexão com a saúde mental, isso também é autocuidado. Como tivemos a campanha, teremos aliás a campanha do Novembro Azul, que tem associação com câncer de próstata, ou autocuidados para o público masculino em geral. Enfim, campanhas não faltam, né? Temos o Janeiro Branco, por exemplo, que também tem uma associação com o saúde mental. Então, assim, somos bombardeados de informações, incentivando-nos a buscarmos cuidados antes que coisas, doenças ou coisas do tipo evoluam para um momento que fique mais difícil lidar com isso, sabe? Então, se a gente detecta qualquer coisa mais cedo, mais chance, mais tempo, a gente tem de fazer o tratamento necessário para contornar ou sarar, né? Digamos assim, sanar essa doença, né? Superar esse desafio que é passar por um momento de doença, né?
ah, com as nossas, entre aspas, tá? Doenças morais, é a mesma coisa. Então, quanto mais rápido eu detecto que, poxa, eu estou falando mal das pessoas. Ah, mas é a minha opinião. Né? Será que é a gente sendo condescendente com as nossas características, que elas não são bacanas, mas mesmo assim a gente passa um pano pra gente mesmo, né? É, pô, é, falo mal das pessoas, ou outro, vivo reclamando de tudo, reclamo da vida, reclamo do dia, da noite, da chuva, reclamo do sol, reclamo do trabalho, reclamo da pessoa que tem no trabalho, reclamo da comida, enfim. São sinais de doenças, sintomas, né? De doenças, claro, essas doenças morais que vêm do nosso interior, né? Se eu acho que tudo bem passar alguém para trás, né? Ludibriar, mentir. Tem gente que tem hábito de mentir. Também é uma doença. Tem uma parte que é uma doença física de fato, mas também hoje a ideia aqui é pensar no lado moral disso, né? E por que eu falo sempre do lado moral? A gente podia dar vários exemplos aqui, passar horas falando sobre os exemplos de doenças morais, mas a ideia é pensar que para nós termos uma vida saudável e cuidarmos de nós mesmos, é necessário primeiro, né, se diagnosticar, reconhecer que temos alguma questão para ser resolvida. E todos temos, tá? Ninguém, obviamente, está livre disso, né? E Kardec já traz uma... Preciso lembrar uma coisa antes. Eu faço aqui, né, nessa série de palestras aqui no Espaço Hamed, o papel de propagador da doutrina espírita. O Espaço Hamed é um espaço multicultural, que fala de várias coisas, né? E vertentes, mas eu basicamente escolhi trazer sempre uma palavra de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, né? Que é quem trouxe ao mundo material a doutrina espírita. Então, Kardec já falava sobre autocuidados. Óbvio que em 1860 e 1870, na França, não existia o conceito e o entendimento de autocuidado que a gente tem hoje. Então, não adianta procurar na literatura nada escrito com autocuidado que não vai achar, né? Obviamente. Temos que ler as entrelinhas e fazer aquela correspondência, né, para atualizar no tempo e espaço. Então, ele pergunta assim, ó, vou só trazer a referência, tá? Então, é o Livro dos Espíritos. Você pode pesquisar aí no buscador ou perguntar para alguma IA da sua preferência, né? O que Kardec fala sobre, que se relaciona com autocuidado, por exemplo, esse prompt pode ser bom. Mas se você nem sabe o que é prompt, nem sabe o que é IA, fica tranquilo, fica tranquila, não tem problema. Vamos seguir. A referência é o Livro dos Espíritos, é a parte terceira, que fala das leis morais. E aí no capítulo 4 ele fala assim, lei da conservação. O que tem a ver conservação com autocuidado? Tudo a ver. E aí ele fala assim, ó, o instinto de conservação. E a pergunta é lei da natureza o instinto de conservação? E a resposta dos espíritos é direta. Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Já comentamos. Kardec pergunta então o seguinte:
Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? Ou seja, por que Deus deu para todo mundo, né, todos os seres vivos, o instinto da conservação? E aí os espíritos respondem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ou seja, todos os seres vivos sentem um instinto pela sobrevivência, pela conservação de si, né? E isso é da natureza porque Deus quer que nós vivamos, obviamente, para realizar uma obra que é a obra dele, a obra da criação. Nesse trabalhar, a gente vai ficando bom nas coisas, né? Tudo que a gente faz por muito tempo, a gente vai fazendo cada vez melhor, porque a gente tem um pacote de experiência e a gente já sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona. Então, onde entra o autocuidado? O autocuidado, ele está diretamente ligado ao instinto de conservação e está diretamente ligado a uma lei da natureza, que é, em outras palavras, a lei de Deus. Essa conexão ficou clara? Quer saber mais sobre isso? Pode mandar mensagem aqui pra gente que a gente fala sobre isso. E pode pesquisar e ler o livro dos Espíritos na íntegra, ali a parte que fala sobre o tema, que vocês vão ter uma ideia mais ampla sobre o que é trazido nesse capítulo. Mas comentando a primeira pergunta, né, que Kardec fez, o que vocês acham? Como é que soou para você, né? Quando ele fala assim, todos os seres vivos possuem qualquer que seja o grau da sua inteligência. Ele está falando assim, desde da planta, do reino digamos vegetal, que existe vida também no reino vegetal, de uma certa forma, até passando pelos animais, né, todos os animais mais primitivos, até o animal, né, ser humano, que é um animal também, um mamífero, né, biologia, né, todos têm instinto de conservação. Em uns é puramente maquinal. O que quer dizer isso? É o sistema primitivo. Então você vê uma planta, vocês já viram uma planta qualquer? O que acontece quando ela cresce embaixo de uma outra planta que é que é maior que ela? Ela vai se torcendo no caule ali, as folhas vão abrindo, ela vai buscar uma fresta de sol. Ela dá um jeito de achar um sol, porque ela depende do sol para fotossíntese. Sabe aquela plantinha que nasce no asfalto, que brota no lugar mais improvável? É um instinto de sobrevivência puramente maquinal dentro do reino vegetal. Esse é um exemplo, né? Os animais eu acho que nem precisa falar, é muito óbvio, né? Eles caçam, eles dão um jeito deles de se alimentar e de viver e seguem a vida deles lá existindo, né? Nós, seres humanos, raciocínio mais avançado, mais complexidade, capacidade de sentir com mais delicadeza, mais apurado, enfim, temos também a necessidade de cuidar dessa máquina que é mais sofisticada, digamos assim, né? Deus deu uma máquina sofisticada para a gente cuidar, que é o corpo humano, e aí depende da gente fazer essa manutenção, né? Que é o autocuidado. Bom, já tinha pensado nisso? Que toda a vida luta pela sobrevivência, se mobiliza pela sobrevivência, busca a sobrevivência, a conservação.
Então, filosofando um pouco, né, a gente vê Deus na natureza, né, na natureza das coisas, inclusive. Quando você vê os pássaros voando em grupo, é Deus, né? Assim, você vê uma planta florescendo no outono, na primavera, é Deus, né? São expressões da divindade, né? E, bom, quando ele fala na segunda pergunta, né? Com que fim Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Bom, a resposta é para o cumprimento dos desígnios da providência, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Mais especificamente, para realizar a obra da criação, né? Para fazer o que a construção que Deus imagina que, né, deva ser construído. Ninguém sabe exatamente o que isso significa do ponto de vista do produto final, digamos assim, mas a gente tem algumas sugestões, assim, dadas também pelo Espiritismo ou por outras filosofias, que é do aprimoramento do próprio ser, como uma consequência dessa jornada de construção de trabalho e de melhoramento, né? Posto isso, gente, a mensagem de hoje era mais ou menos essa. Hoje uma palestra até curtinha, né? A gente vai estar aqui há 15 minutos, mas a ideia era conectar. É uma lei, é a vontade de Deus que nós preservemos a nossa condição, a nossa vida. E a nossa vida, como espírito, enquanto espírito encarnado, depende diretamente do cuidado que nós temos com o nosso corpo. Uma das propriedades desse nosso corpo é a propriedade física, então a carne e osso. Temos que cuidar, como alimentação da melhor forma possível, prática de alguma atividade física que seja agradável, cuidar da mente. A mente é um atributo do espírito, não é um atributo do corpo, mas faz parte, né, assim, do nosso homem integral, né, do nosso ser integral. Então, cuidar da mente, né, cuidado com o estresse, cuidado com trabalhar demasiadamente ou pensar em trabalho demasiadamente. Os extremos, na verdade, né? Cuidado com os extremos. O dito popular diz que tudo que é demais não serve, não é tipo isso? Então a ideia era conectar essas duas coisas e reforçar que sim, se cuidar vale a pena. Sim, se cuidar faz parte de uma vontade de Deus. Sim, o autocuidado é importante. Sim, ter um tempo para você mesmo se cuidar é importante. Não dá para delegar e achar que o trabalho, a empresa vai cuidar da sua saúde, que o filho, a filha, o cônjuge, eu sei que não é cônjuge que fala, mas que o cônjuge, o companheiro, a companheira, os amigos, não dá para delegar a nossa saúde para outras pessoas, seja lá quem for. Essa é uma responsabilidade inerentemente e substancialmente e indissociada de nós mesmos, né? Não tem como, cabe a nós fazer, né? Então, assim eu me despeço de vocês no dia de hoje. Muito obrigado pela companhia e até qualquer hora. Deus esteja com todos nós e amém. Tchau, tchau.